Boa tarde, hoje é dia 12 de julho e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Judas, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor traga para essa live qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém, amém, amém. Vamos lá para o primeiro devocional com 4 versículos. Então vamos começar lendo a introdução da carta de Judas. Visão geral do livro. O autor, chamado Judas, é o irmão de Tiago. Ele provavelmente está mencionando sobre Tiago, que escreveu a epístola com esse nome e, portanto, é irmão do Senhor. Objetivos. Os falsos mestres corajosamente ensinavam suas heresias nas reuniões da congregação. Esses homens também eram muito imorais em sua conduta, e a epístola foi escrita para expor seus erros, exortar seus leitores a lutar pela verdadeira fé e a viver vidas dignas em diversos pontos. É muito semelhante à segunda epístola de Pedro. Período provavelmente foi escrito em torno de 66 depois de Cristo. De qualquer forma, deve ter sido escrito antes de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída pois Judas dificilmente deixaria de mencionar esse evento juntamente com outros exemplos de punição. Análise. Vamos ler sobre o capítulo 1. Introdução. Pela honra e desonra, pela má fama e pela boa fama, pela fortura, for- fartura e pela pobreza, pela alegria e pela angústia, pela perseguição e pela paz. Por todas essas coisas é mantida a vida de sua alma, e por cada uma delas vocês são ajudados em seus caminhos. Ó, não pense, crente, em sua tristeza, então estão fora do plano de Deus. Eles são partes necessárias dele. Devemos, por meio de muitas tribulações, estar no reino. Aprenda então até mesmo considerar toda a alegria quando cair em várias tentações. E essa é a introdução da carta de Judas. Agora vamos ler a introdução da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Romanos, primeira Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, autor e período da escrita. Eventos que antecederam a epístola, formação e desenvolvimento da igreja em Corinto. Durante sua segunda jornada missionária, o apóstolo Paulo foi à Europa pela primeira vez, por volta de 51 a 54 depois de Cristo. Ele também foi para Corinto via Filipos, Tessalônica e Atenas. Ali permaneceu por 18 meses, pois o Senhor diz: pois tenho muitas pessoas nessa cidade. Como sempre, Paulo começou seu ministério pregando o evangelho na sinagoga dos judeus. Muitos chegaram a crer no Senhor Jesus, porém, quando outros judeus recusaram a mensagem, Paulo se retirou de perto deles e também falou aos gregos. Foi assim que uma grande assembleia de judeus e gregos surgiu nessa cidade como resultado da atividade do apóstolo. Corinto era uma grande cidade portuária e comercial localizada no Istmo, no norte da Grécia, no Peloponeso, com dois pontos famosos, Crenqueia e Lecaion. Sua localização central fez de Corinto um centro de comércio sem cultura e filosofia, mas também de entretenimento, imoralidade e idolatria. A imoralidade do Coríntios era notória. A assembleia em Corinto, que consistia em judeus e gregos, foi exposta de duas maneiras às influências do mundo ao seu redor. Em primeiro lugar, porque a maioria se tornou cristã, tinha um passado pagão. Em segundo lugar, porque eram continuamente expostos a seu ambiente maligno. Aprendemos por meio da epístola que a imoralidade sexual da cidade de Corinto havia influenciado parte da igreja. Alguns crentes não viram nada de mal em comer alimentos que haviam sido oferecidos aos ídolos. Outros não tiveram problema algum, nem mesmo em entrar no
templo de ídolos. Também haviam problemas entre os cristãos, espíritos de divisão levando a discussões, irmãos entrando em juízo com irmãos, desordem nas reuniões e, finalmente, negação da verdade cristã fundamental da ressurreição. Além de tudo isso, alguns homens se levantaram a tentar lançar dúvidas acerca da autoridade apostólica do apóstolo Paulo. Motivação para a escrita da epístola. Depois de retornar à sua segunda viagem missionária, Paulo iniciou sua terceira. Durante essa jornada, ele permaneceu em Éfeso por 3 anos. É provável que tenha sido quando obteve mais detalhes além dos mencionados anteriormente. Aprendemos pela primeira epístola aos Coríntios que suas informações foram baseadas em duas fontes. Primeiro, ele ouviu falar das contendas entre os coríntios a partir da casa de Chloe. Depois, os coríntios escreveram uma carta a Paulo fazendo várias perguntas que os preocupavam. Com base em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, a maioria dos estudiosos nos dias de hoje supõe que essa mesma epístola foi precedida por outra carta do apóstolo Paulo, que não está mais disponível. Os expositores anteriores não pensavam assim. A existência da carta é possível, mas não foi comprovada nem é necessária para que possa compreender essa epístola. É muito possível que o apóstolo se referia à epístola aos Romanos ao dizer: eu vos tenho escrito por cartas. Assunto e propósito dos escritos. A autoria do apóstolo Paulo dessa epístola nunca foi questionada de acordo com o ensino e o estilo. Ela é típica de Paulo. Ele se menciona como autor no início e no fim da epístola, e no capítulo 4, versículo 15, escreve que eu vos gerei pelo evangelho. Com isso, ele quer dizer que levou os coríntios a uma fé viva em Deus, e isso confirma plenamente os fatos de Atos, como já vimos. Por volta do ano 95 depois de Cristo, Clemente de Roma testemunhou que Paulo foi o autor da primeira epístola aos Coríntios. Da mesma forma, também fizeram Policarpo, Irineu e Tertuliano. No final da sua estadia de 3 anos em Éfeso, durante sua terceira jornada missionária, por volta de 57 depois de Cristo, o apóstolo, relutante, mas guiado pelo Espírito de Deus, começou a escrever uma epístola muito séria e extremamente importante para a igreja em Corinto. A primeira e a segunda epístola aos Coríntios são as únicas no Novo Testamento dirigidas à igreja de Deus como tal, não dirigidas somente à Assembleia, mas também a todos que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nossos. Isso enfatiza a importância geral dessa epístola para todos os cristãos que professam pertencer ao Senhor Jesus. Talvez por isso o título Senhor aparece muito mais na primeira carta aos Coríntios do que em qualquer outra epístola do Novo Testamento, quase 70 vezes. A uniformidade e fundamentação geral dos ensinamentos do apóstolo são enfatizados em 1 Coríntios 4, versículo 17, capítulo 7, versículo 17 e capítulo 14, versículo 33. A primeira epístola aos Coríntios contém as instruções mais precisas para a ordem interior e para o comportamento em conjunto da Igreja de Deus, sobre a orientação e poder do Espírito Santo, por consequência, a responsabilidade dos crentes é repetida várias vezes. Por exemplo, as palavras não sabeis? A primeira parte da epístola, do capítulo 1 ao 9, vê a igreja sobre o aspecto de um edifício, um templo sagrado para Deus. Nessa casa de Deus, a ordem divina deve reinar, e é também por isso que a responsabilidade do homem na construção, na ordem e na disciplina da igreja é mencionada aqui. Do capítulo 10 em diante, o assunto principal é a igreja de Deus como corpo de Cristo. A respeito do corpo de Cristo, o pensamento principal é a unidade, e essa unidade não é contrária à diversidade de membros e de suas funções, mas mostra uma polaridade viva. Além dos 3 evangelhos sinóticos, apenas 1 Coríntios nos dá instruções detalhadas sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 ao 22, aprendemos a respeito da mesa do Senhor. A sua mesa, os membros de seu corpo expressam comunhão com ele e uns com os outros. Do capítulo 11, versículo 23 ao 33, apresenta a ceia do Senhor como partir e comer do pão e beber do cálice em lembrança dele. A morte do Senhor é anunciada até que ele venha. Ambas as passagens enfatizam a responsabilidade dos participantes. O capítulo 10 enfatiza o coletivo e o capítulo 11 a responsabilidade pessoal do crente. Mas 2 parágrafos precisam de uma menção especial. O capítulo 13 costuma ser chamado de o Cântico do Amor. Na sabedoria de Deus, ele está muito bem colocado nessas informações sobre os dons espirituais, capítulo 12,
instruções sobre como viver corretamente tais dons no capítulo 14. O capítulo 14 menciona os dons de profecia e de falar em línguas. Este último dom era superestimado pelos coríntios. O segundo parágrafo é o ensino detalhado sobre a ressurreição no capítulo 15. Ele termina com a revelação do ministério da transformação dos santos, vivos no arrebatamento da igreja. Peculiaridades, relação entre Paulo e a igreja em Corinto. Das duas epístolas aos Coríntios, os estudiosos modernos reconstruíram um quadro complicado, mas de maneira alguma uniforme, da relação entre o apóstolo Paulo e a igreja em Corinto. Lendo 1 Coríntios 5, versículo 9, alguns podem ter a prova que Paulo escreveu outra carta aos Coríntios. A carta, no entanto, foi perdida e parte da epístola contra a fornicação estaria contida em 2 Coríntios 6, versículos 14 ao 18. E no capítulo 7, versículo 1. Contudo, essa mesma carta não foi estendida e resultou na epístola mencionada em 1 Coríntios 7, versículo 1. Sobre isso, alguém afirma que Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios e depois fez a visita com tristeza, anunciada em 1 Coríntios 4, versículo 19, e capítulo 11, versículo 34 e capítulo 16, versículo 5. Em nenhum outro lugar no Novo Testamento encontramos outra menção a essa visita. Após isso, supõe-se que Paulo tenha escrito toda a epístola com lágrimas, que, segundo alguns, foi parcialmente preservada em 2 Coríntios 10, 11, 12 e 13, chamada Epístola de 4 capítulos. E somente depois disso supõe-se que Paulo tenha escrito a segunda Epístola aos Coríntios, com a Epístola da Reconciliação. Ainda outra suposição relaciona-se a essa teoria com 1 Coríntios 5, não fala da mesma pessoa que 2 Coríntios 2 e 2 Coríntios 7. A pergunta a respeito de Paulo se referir a uma epístola anterior ainda não existe em 1 Coríntios 5, versículo 9. Não é fácil de responder. No entanto, o Novo Testamento, especialmente as epístolas aos Coríntios, fornece uma imagem muito mais fácil. Paulo escreveu a primeira epístola com um coração muito sobrecarregado, pois sempre tinha em mente os tristes eventos e condições dessa igreja. Paulo pretendia visitá-los uma segunda vez, todavia ele sabia que tal visita levaria ao sofrimento, por isso absteve de poupar os coríntios. Em vez disso, ele enviou Tito. Após o retorno dele, Paulo escreveu a segunda epístola enquanto estava na Macedônia. Quando Paulo escreveu com angústia e aflição de coração, mencionou sua primeira epístola. Ali decorreu especialmente no capítulo 5 sobre o grave caso de fornicação. Portanto, não é necessário pensar em outra epístola entre as duas existentes. A pessoa mencionada em 2 Coríntios capítulo 2 e capítulo 7 deve ser vista como idêntica ao adultério da primeira epístola. O Espírito Santo não levaria seu inspirado a escrever e a introduzir uma pessoa nova, até então desconhecida, sem nenhuma explicação. O Espírito Santo refere aos fatos já conhecidos pelo leitor. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 e capítulo 13, versículo 1, Paulo menciona pela terceira vez sua intenção de visitá-los, embora de fato essa tenha sido apenas sua segunda visita. De acordo com Atos capítulo 20, versículo 2 e 3, essa visita provavelmente ocorreu durante a estadia de 3 meses de Paulo na Grécia, porque foi durante esse período que Paulo, estando em Corinto, escreveu a Epístola aos Romanos. Nela, ele fala em sua próxima jornada a Jerusalém. Também menciona Febe, uma irmã de Crencreia, que era serva da igreja de lá, e seu anfitrião Gaio. Visão geral. Qual que é o versículo 2, né? Versículo 2, vamos ler. 1 Coríntios 1, do versículo 1 ao 9, introdução, saudação e agradecimento. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta do apóstolo Paulo. Agora vamos ler a primeira carta, a introdução da primeira carta de Paulo aos... Primeira carta de Pedro. Vamos lá. Hebreus, Tiago, 1 Pedro. A primeira carta de Pedro. Visão geral do livro. O autor era o apóstolo Pedro, cujo nome, antes de se tornar discípulo, era Simão. Ele nasceu em Betsaida e viveu em Cafarnaum, onde seguiu a ocupação de pescador. Ele foi levado a Jesus por André, seu irmão, e se tornou um dos principais líderes dos apóstolos, tanto antes quanto depois da morte de Cristo. Sua carreira deve ter sido estudada como encontrada em Atos. Ele foi impetuoso, corajoso e enérgico após a ascensão de Cristo e realizou muitos milagres. 1 Pedro. Aqueles destinatários à permanência temporária da dispersação. Indica cristãos judeus. Eles eram
estrangeiros, peregrinos, que foram perseguidos, mas cuja perseguição não veio dos judeus, mas dos pagãos. Existiam certas falhas e tendências erradas. O objetivo: consolá-los em seu sofrimento e exortá-los à fidelidade e à missão. Período, provavelmente em 64 e 68 depois de Cristo, certamente não depois dos 70 depois de Cristo, pois ele sem dúvida não foi morto antes disso. Análise, a gente vai ler sobre o capítulo 1, versículo 2. Introdução, capítulo 1, versículo 1 e 2. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para a primeira carta de Pedro. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã. Amados em Deus Pai, Judas capítulo 1. Santificados em Cristo Jesus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Em santificação do Espírito, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Observe a união das três pessoas da divindade em todos os seus atos graciosos. Como falam sem sabedoria dos cristãos que dão primazia a uma pessoa da Trindade, que pensam que Jesus como se ele fosse a personificação de tudo, que é amável e gracioso, enquanto o Pai eles consideram severamente justo, mas destituído da amabilidade. Igualmente errados estão aqueles que magnificam a lei do Pai. Igualmente são errados aqueles que magnificam a lei do Pai e a apropriação do Filho, de modo a depreciar a obra do Espírito. Em feitos da graça, nenhuma das pessoas da Trindade age separadamente do restante. São tão unificados em seus feitos como suas essências. Em seu amor pelos escolhidos são um. E nas ações que partem dessas grande fonte central permanecem indivisíveis. Notem isso especialmente na questão da santificação. Embora possamos, sem equívoco algum, falar de santificação com a obra do Espírito, precisamos ter cautela para não considerar que o Pai e o Filho não estão nisso. É correto falar em santificação como a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ainda Jeová diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e portanto nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja o valor que Deus coloca na santidade verdadeira, considerando que as três pessoas da Trindade são respectivamente como cooperadoras para produzir uma igreja sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante. E você, cristão, como seguidor de Cristo, deve também estabelecer um alto valor para a santidade. Na pureza da vida e de conversas piedosas, valorize o sangue de Cristo como fundamento de sua esperança, mas nunca fale injuriamente da obra do Espírito, que é seu penhor para a esperança dos santos. Na luz, no dia de hoje, vivemos para manifestar a obra do Deus Trino em nós. E esse é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da segunda epístola a Timóteo, de Paulo a Timóteo, para a gente ler o nosso devocional da noite. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, visão geral do livro, assunto e propósito da epístola. Essa segunda epístola, escrita vários anos depois da primeira, traz uma imagem totalmente diferente diante dos nossos olhos. Paulo era prisioneiro novamente e guardava a morte. Todavia, a condição dos crentes havia se deteriorado. As igrejas que Paulo plantou e nutria tão cuidadosamente se distanciavam cada vez mais de sua fonte de vida e força. O Senhor Jesus, porém, o mesmo que a casa de Deus, a igreja, seja em decadência, porque os crentes se tornaram infiéis ao seu Senhor. O Senhor Jesus permanece fiel a eles e não pode negar a si mesmo. Paulo percebeu que seu jovem colega de trabalho Timóteo poderia ficar assustado e talvez se desesperar com a morte de seu pai espiritual, pois se veria sozinho em meio ao declínio inicial do cristianismo. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo e fortalecê-lo através dessa epístola de despedida. Paulo não podia mais escrever sobre a casa de Deus ou a igreja do Deus vivo. Eles haviam se distanciado tanto que ele teve que escrever sobre uma grande casa com vasos para honra e para desonra. Na primeira epístola, ele tinha dado instruções sobre presbíteros e diáconos. Isso indicava o estado normal das igrejas, pois ele mesmo, como apóstolo representante do Senhor, havia nomeado anciões. Essa segunda epístola, entanto, oferece exortações mais pessoais a Timóteo, como as 3 vezes repetidas tu, porém.
mas não há sinais de desistência nem de ressignificação. Por pior que seja o período, a força de Deus e a graça do Senhor Jesus permanecem as mesmas para sempre. É por isso que a Epístola tem sido um incentivo através dos tempos para os cristãos que desejam seguir fielmente seu Senhor e Salvador. Peculiaridade em Cristo Jesus. Apesar da decadência da cristandade, o Senhor Jesus permanece sempre o mesmo nele. Sempre o mesmo. Nele tudo é seguro e estável nessa epístola. Portanto, encontramos 7 vezes a expressão em Cristo Jesus. Vida, capítulo 1, versículo 1. Graça Salvador, capítulo 1, versículo 9. Fé e amor, capítulo 1, versículo 13. Graça mantenedora, capítulo 2, versículo 1. Salvação, capítulo 2, versículo 10. Vida piedosa, capítulo 3, versículo 12. Fé, capítulo 3, versículo 15. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 4. 2 Timóteo 4, um servo fiel e um senhor fiel. Aqueles que são ensinados devem orar por aqueles que ensinam a palavra de Deus. E esse é a introdução da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Seu reino celestial, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. A cidade longínqua do grande rei é um lugar de serviço ativo. Espíritos resgatados servem no dia e na noite em seu templo. Nunca deixaram de cumprir o bom prazer de seu rei. Eles sempre descansam quando se trata de sossego, libertação, de preocupação. E nunca descansam quando se trata de indolências e inércia. A Jerusalém de ouro é o local de comunhão, como todo o povo de Deus. Sentaremos com Abraão, Isaque e Jacó em comunhão eterna. Teremos nobres conversas com o nobre anfitrião dos eleitos, todos reinados com ele por seu amor, seu potente braço levou-os seguros até a casa. Não cantaremos solos, mas em couros louvaremos nosso rei. O céu é um lugar de vitória e concentriza. Sempre que você, cristão, atingir uma vitória contra suas concupiscências, sempre que após difícil luta você tiver colocado tentação morta aos seus pés, você terá neste momento um antegozo da alegria que o espera, quando o Senhor abruptamente esmagará Satanás sobre os seus pés, e você verá mais do que vencedor por ele que o amou. O paraíso é um lugar de segurança. Quando você desfruta da total garantia da fé, tem a garantia dessa segurança gloriosa, que será sua quando você for cidadão perfeito da Jerusalém celestial. Ó Jerusalém, meu doce lar, feliz porto da minha alma, agradeço desde já a ele cujo amor ensinou-me desejá-la. Porém, mais altos agradecimentos farei na eternidade, quando você será minha. Das uvas minha alma provou, e agora anseio estar onde o Senhor as videiras plantou, e os cachos estão a brotar. Da verdadeira vida videira, minha alma faminta se alimenta. Desfruta do fruto divino, quem como eterno convidado se assenta. E esse é o nosso devocional do dia 12 de julho. Amanhã nós voltamos com o devocional do dia no período da manhã, entre 10 e 11 horas. Então, que o Senhor te abençoe nesse início de semana, nesse resto de domingo. Até o próximo. Amém, amém, amém.